A biografia de John Fletcher. De 1729 a 1785. Fé prática. Com o fim de encorajar os outros se manterem em comunhão com Deus e desfrutarem da salvação plena, Fletcher formulou uma série de questões como forma útil de se examinarem a si mesmos. O exemplo que a seguir apresentamos mostra quão prática era a fé que ele vivia e pregava. Sinto algum orgulho. Estou morto para todo o desejo de ser elogiado. Se me desprezam, gosto menos deles por causa disso. Ou se me amam ou aprovam, amo-os mais como resultado. Cristo é a vida de todas as minhas afeições e projeto, do mesmo modo que a minha alma é a vida do meu corpo. Realizo sempre a presença de Deus, estou livre do medo dos homens. Estou sempre pronto para confessar Cristo, sofrer com o seu povo, e morrer por amor a Ele. Estou pronto a abrir mão da minha tranquilidade e comodidade para fazer algo em favor dos outros. Ou espero que sejam eles a fazerem isso por mim. Nunca tomo para mim a glória que pertence a Cristo. Sou amável, não severo, adaptando-me a todos com doçura, esforçando-me para não causar dor, mas para ganhar e vencer tudo para seu bem. Realizo as tarefas mais servis, como as que requerem muito trabalho e humilhação, com alegria. Sujeito todos os pensamentos a Cristo, não penso no mal, não dou ouvidos a conjecturas sem fundamento, nem julgo pela aparência. Como é que sou na tentação? Se Satanás me apresenta uma má imaginação, a minha vontade resiste imediatamente, ou cede. Sofro as enfermidades da velhice ou doença sem procurar reparar a decadência da natureza com bebidas fortes. Ou faço de Cristo meu único apoio, lançando o peso do corpo enfraquecido nos braços da sua misericórdia. Nada havia inferior à sua imersão na profundidade de aquele cuja santidade era origem, convite e recompensa para o homem que insistiu muito com a sua mulher. Não escrevas nada sobre mim, Deus é tudo. Revolução em Madeira. O povo de Madeira estava num enorme desconforto quando John Fletcher surgiu. Eles nada mais queriam do que serem deixados sós, mas a influência deste novo ministro era de uma força tremenda a ponto eles começaram a temer abrir as suas tabernas e salões de dança. A aparência deste homem pálido, quando repreendia o pecado com palavras que queimavam e feriam, era de olhos relampejantes, como brasas incandescentes. Fletcher insistia na urgência da sua conversão a Deus e não na simples ida à igreja. Em público dirigiam-se a ele com raiva, em privado falavam mal dele, perturbavam as suas reuniões informais, amaldiçoavam o seu nome. Porém houve uma coisa com que não conseguiram lidar: a sua coragem e bondade, que foram determinantes para mudar a maré. Seu estilo de pregação não foi bem recebido e não obteve o apoio do clero e dos abastados. Eles referiam-se a ele como sendo um herege cismático, mas, com suas boas obras, qualidades pessoais e dom de oratória, venceu-os a todos. Uma das características de Fletcher é que ele não requeria sempre um púlpito para pregar. Uma área aberta, ao ar livre, era igualmente boa para ele. Muitas vezes aventurava-se a trabalhar nas comunidades, com os mineiros, os metalúrgicos, os marinheiros e os pobres, a quem ele fazia frequentes visitas. Ele tratava todos por igual, nunca tirando partido dos caprichos dos poderosos. Enorme diante do rei. Em 1776 ele escreveu um folheto. Uma cópia foi enviada ao rei de Inglaterra. Este quis recompensá-lo com uma posição eclesiástica elevada. Com cortesia ele recusou a oferta do monarca, acrescentando: apenas quero mais graça. Sempre que lhe perguntavam se tinha alguma necessidade, ele respondia: não quero nada, a não ser mais graça. Casamento. Ele casou-se com Mary Bozanque, uma mulher que conhecia há muito tempo, na esperança de que ela o ajudasse no reavivamento. Adotaram uma menina chamada Sally. Eles casaram-se em 1781, quando o noivo tinha 52 anos de idade. Foi um casamento muito feliz e aceito com muita alegria em Madeira,
mesmo apesar da noiva ser natural de Leytonstone e não uma rapariga local. Este casamento feliz rompeu-se forçosamente devido à morte dele, apenas 3 anos, 9 meses e 2 dias depois de se realizar. Segredo do sucesso. O segredo do seu sucesso parece ter sido uma mistura de oração contínua, devoção pessoal à pessoa de Cristo, estudo intenso das Escrituras, preocupação social pelo rebanho, e uma prontidão voluntária em visitar qualquer pessoa que se encontrasse de alguma forma aflita. Ele orava muito todos os dias e dedicava 2 noites por semana que se estendiam pela madrugada ao estudo das Escrituras para melhor compreender a fé cristã. Altruísta. Ele organizou a ajuda, e ele mesmo empenhou-se nela aos velhos, pobres, moribundos, viúvas e órfãos. Ele manifestou uma compaixão evangélica pelas necessidades sociais dos que o rodeavam, dando ele mesmo sacrificadamente para que a sua visão se materializasse. Ele dava tanto que pouco ficava para manter a sua casa e comer. A sua atitude imutável para com o dinheiro e toda forma de riqueza mundana deve ter parecido incompreensível aos seus contemporâneos. Ele era bastante insensível às ofertas de conforto e luxúria. De fato, tendo puramente por base o fato de que uma certa jovem senhora tinha riqueza, ele menosprezou o amor da única mulher com quem achava que se podia casar. Só depois de Miss Bozanque ter sido deserdada pela sua família devido às suas convicções evangélicas, é que Fletcher rompeu o silêncio e fez a proposta muito esperada 25 anos depois de se terem encontrado pela primeira vez. E mesmo então, ele tornou bastante claro que, embora ele a amasse, foi a penúria dela que tornou possível que ele a abordasse daquele modo. Poderoso. Para um homem com o talento treinado como o dele, tendo um poder de expressão que destilava eloquência diante de qualquer audiência, Fletcher podia ter conseguido para si um nome famoso. Em vez disso, o propósito dele foi levar a conversão e não encantar os seus ouvintes, assegurar os seus interesses eternos e não obter os seus aplausos momentâneos. Ele falava como na presença de Deus, e ensinava com autoridade divina. A energia da sua pregação era irresistível. Os seus temas, linguagem, gestos, tom de voz, e a sua face, tudo conjugava para fixar a atenção e afetar o coração. Sem pretender a sublimidade, ele foi verdadeiramente sublime, e de eloquência rara. Esquecido. John Fletcher tem sido esquecido pela cristandade moderna, não sendo muito mencionado pelos historiadores. No entanto, alterou o curso de eventos nacionais por meio das suas orações e zelo. Apesar de reservado, e por isso esquivo, não deveríamos negligenciar o testemunho desta vida que é uma autêntica fonte de inspiração e piedade. A Bíblia tem razão. A memória do justo é uma bênção. Prov. 10h07. Dependente. O acontecimento que a seguir narramos ilustra o poder da bênção divina abundante no seu ministério. Uma senhora que se tinha convertido e que desejava muito ir aos cultos, sofria o antagonismo de um marido terrível. Ele era um perfeito pagão que fazia tudo para reter em casa e transformar a sua vida numa miséria. Um dia em que ela se preparou para ir ao culto, ele disse-lhe, com sinceridade óbvia, que, se ela saísse de casa, a estrangularia quando voltasse. Apesar da ameaça, ela foi. À medida que o tempo passava, ela pensava, receosa, na recepção que teria no regresso. John Fletcher, que nada sabia disto, não sentiu liberdade nenhuma em pregar a partir das anotações que preparara. Sentiu-se pressionado pelo Senhor para pregar de memória, guiado pelo Espírito. A mente dele foi orientada para a história de Sadraque, Mesaque e Abdenego, lançados na fornalha. Em Daniel, sem saber, ele foi levado a encorajar aquela mulher preocupada. Após o culto, encorajada com o que ouvirá, a mulher regressou à casa sem receio, confiada na provisão do Senhor. Contudo, ao chegar à casa, o que os olhos dela contemplaram excedia tudo o que a sua mente tinha imaginado. O seu marido pagão estava prostrado no chão,
com a face no soalho, em agonia, clamando a Deus por misericórdia, tal a convicção a que estava sujeito pelo Espírito de Deus. Influente. Em toda a sua vida ministerial, John Fletcher conheceu um poder espiritual notável na pregação. Não há dúvida que ele estava ungido com a unção divina e falava no poder do Espírito Santo. A sua congregação cresceu exponencialmente, sendo grandemente afetados, nos cultos, tanto jovens como idosos. As lágrimas eram lugar comum, independentemente do local onde ia e da língua falada. O resultado era o mesmo. As audiências ficavam num estado de profunda convicção. Por vezes as congregações não dispersavam, ficando reunidas horas depois de acabada a pregação, por causa do desejo da obtenção da graça divina que se seguia ao arrependimento. Convite de John Wesley. Fletcher era tão poderoso e eloquente que John Wesley afirmava repetidas vezes que era ele, e não George Whitefield, que deveria ter tamanha fama nacional. Wesley não dizia isto maldosamente, pois ele tinha a mais elevada consideração pelo seu entusiástico colega Whitefield. Ele olhava para os fatos de uma forma lógica, e apenas emitia a sua opinião. De fato, Wesley foi mais adiante e manifestou o seu desejo permanente de que Fletcher liderasse o movimento metodista após a sua morte. Quando Wesley tinha 58 anos e John Fletcher 32, ele pediu a Fletcher para que fosse seu companheiro e sucessor. Wesley ficou desiludido quando Fletcher decidiu restringir-se a Madeley. Wesley não imaginava que viveria mais 6 anos do que John Fletcher, apesar da diferença significativa das suas idades. Fantástico até ao fim. Ele contraiu a tuberculose tendo ido para um clima mais quente para recuperar. Nunca recuperou e morreu em 14 de agosto de 1785 com 56 anos de idade. Quando Fletcher soube que tinha tuberculose, ficou calmo, como sempre. Em vez de assumir o papel de doente, ele percorreu a Suíça comunicando aos seus conterrâneos as coisas que Deus lhe tinha mostrado nos anos anteriores. Ele suportava o sofrimento do mesmo modo que suportou a incompreensão, ficando calmo, com a ajuda de Deus. Estando gravemente enfermo, alguém foi visitá-lo e ficou impressionado. Fui visitar um homem que tinha um pé na sepultura, mas encontrei um homem com um pé no céu. Mesmo extremamente doente, foi pregar numa conferência. Alguém escreveu o que viu. Toda a assembleia se colocou de pé como que movida por um choque elétrico. John Wesley ergueu-se e avançou os passos para segurar o seu amigo e irmão quando este acabou de pregar. A face de Fletcher parecia pronunciar fortemente que ele se abeirava da sepultura, enquanto os olhos relampejavam amor seráfico, indicando que habitava nos subúrbios do céu. Ele tinha falado com uma eloquência tão santa que nenhuma descrição minha pode expressar adequadamente. Ele acabava de falar a uma centena de pregadores, em números redondos, que estavam inundados em lágrimas. Wesley, para aliviar o seu amigo lânguido de fadiga e desgaste pelo enorme esforço que fizera ao pregar, ajoelhou-se abruptamente ao seu lado, secundado por todo o congresso de pregadores, enquanto, num modo conciso e enérgico, orou pela restauração da saúde de John Fletcher. Uma nação afetada. A sua morte em 14 de agosto de 1785, com a idade de 56 anos, foi, humanamente falando, inoportuna e prematura. Ele viveu como uma labareda que durou menos tempo do que o esperado. Todo o país ficou triste com a perda. John Wesley prometeu escrever a história da sua vida logo que pudesse, de modo a que as suas experiências pudessem ser úteis para a posteridade. Um ano depois, com a idade de 83 anos, a tarefa estava concluída. No grande manuscrito produzido, Wesley escreveu: "Nunca conheci alguém tão uniforme e profundamente devotado a Deus, e dificilmente encontrarei, deste lado da eternidade." Wesley conduziu o seu funeral com 82 anos de idade, usando como texto da mensagem o Salmo 37, 2.37, nota o homem sincero, e considero reto, porque o fim desse homem é a paz. O seu epitáfio: jaz aqui o corpo do Rev.
John William de La Fléchère, vigário de Madele, o qual nasceu em Nyon, na Suíça, em 12 de setembro de 1729, tendo consumado a sua carreira, em 14 de agosto de 1785, nesta vila, onde os seus trabalhos sem precedentes nunca serão esquecidos. Ele exerceu o seu ministério no espaço de 25 anos nesta comunidade, com um zelo e capacidade invulgares, e apesar de muitos terem crido no seu testemunho, ele podia com justiça ter adotado a lamentação do profeta: estendi as minhas mãos o dia todo a um povo rebelde e contradizente. Todavia o meu direito está perante o Senhor, e o meu galardão perante o meu Deus. Retrato jornalístico. A personalidade de John Fletcher foi assim retratada por um jornal, escassos dias após a sua morte. No dia 14 deixou esta vida John Fletcher, de Madele, para indescritível dor e apreensão do seu rebanho, e de todos os que tiveram a felicidade de o conhecer. Se falarmos dele como homem, e como cavalheiro, ele era detentor de todas as virtudes que adornam e dignificam a natureza humana. Se tentarmos falar dele como ministro do Evangelho, será extremamente difícil transmitir ao mundo uma ideia justa deste grande homem de Deus. Os seus conhecimentos profundos, a sua exaltada piedade, os seus labores incessantes para realizar o importante dever das suas funções, juntamente com as capacidades e bom efeito com que o conseguia, são bem conhecidos e nunca serão esquecidos na vinha em que labutou. A sua caridade, a sua generosidade universal, a sua mansidão e a sua bondade exemplar são dificilmente igualadas pelos filhos dos homens. Ansioso por cumprir os sagrados deveres do seu ministério até aos últimos momentos da sua vida, ele pregou a cerca de 200 pessoas no domingo que antecedeu a sua morte, confiado no poder todo-poderoso e entregando a sua vida nas mãos de aquele que lhe a deu, com a serenidade e a alegre esperança de uma ressurreição feliz, que acompanham os últimos momentos dos justos. Que os dias que nos restam sejam como os seus. Muito obrigado por ter chegado até o final. Deixe seu like e nos siga para receber toda semana novos vídeos. Até a próxima!